4600G contra 3200G. Vale a pena você pegar o 4600G? Bora lá! Bem, o 4600G é um dos processadores que mais vendem aqui na Terabyte. E um pouquinho atrás dele, algumas posições depois, continuamos tendo o 3200G, mesmo sendo ambos processadores que já têm alguns bons anos de idade e que não tem aí um ótimo desempenho mais. Mas vale a pena você gastar aquele um pouco a mais para pegar o 4600G? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O 4600G já acaba ficando numa vantagem porque ele é, primeiro, um processador Ryzen 5, segundo, um processador mais atual e terceiro, um processador 6/12. Já o Ryzen 3200G, ele primeiro é um processador Ryzen 3, segundo, já tem aí mais alguns anos de idade e terceiro, ele é um processador 4/4. O 300G nem é multithread, ele tem 4 cores, 4 threads, então ele não tem multithread, o que pode sim acabar dificultando mais ainda o desempenho em alguns jogos que tem a capacidade aí de fazer o seu processamento em multithread, que acaba sendo grandíssima maioria de jogos atuais. Mas uma coisa que eles têm em comum é que ambos são processadores AMD M4, você consegue colocar ambos na mesma placa-mãe. Você consegue aí comprar um e depois comprar outro. Eu não faria esse up, é um up meio estranho de se fazer, mas tudo bem. O que a gente vai ver aqui? Principalmente a questão de jogar jogos nele. Vale a pena você pegar o 3200G se gastando aí R$200 a mais, até algumas vezes menos do que isso, você consegue pegar um 4600G e ter uma performance melhor ainda? Então a gente vai ver sobre isso. Mas em questão de processamento mesmo, o 4600G vai dar porrada. Ele é 6/12 contra um 4/4. Nem tem comparação direito quando a gente vai falar em questão de processamento. Mas agora em questão de gráfico, para você jogar. Primeira coisa, eu já vou dar uma dica aqui direto para você. Não é esse o intuito de vídeo, mas eu vou dar essa dica para vocês. Se você for pegar qualquer um desses processadores, já pegue 2 pentes de memória. Putz, eu não tenho a grana para pegar 2 pentes de 8GB agora. Pega 2 pentes de 4GB se você achar, porque vai precisar para jogar. Porque se você for apenas com um pente de memória para jogar no gráfico integrado, você vai ficar travando, você vai ter stuttering na hora de você jogar, beleza? Então tome cuidado com isso. É melhor, estou falando 100% sincero, tem vídeo no nosso canal mostrando isso. É melhor você ter 2 pentes de 4GB totalizando 8GB de memória no total, do que um pente de 16. A performance em jogos é melhor no 2x4 do que no 1x16. Então tome cuidado com isso, beleza? E lembrando, se você for jogar alguma coisa nesses dois processadores, você vai precisar jogar no HD, no 720p. Você consegue jogar algumas coisas no Full HD? Consegue, mas você vai sim ter alguns problemas de performance, principalmente nos jogos mais pesados. E grande maioria dos jogos você nem vai conseguir rodar. Então vamos começar com um jogo que é um pouco mais leve, que seria o Valorant, né? Um jogo que não precisa muito da sua placa de vídeo, mas precisa sim de um processador um pouco mais de boa ali para você jogar seu jogo, beleza? O Valorant no 1080p, o 4600G conseguiu na média 180 FPS e o 3200G conseguiu na média 160 FPS. Lembrando que ambos, o 1% low, acabam sim ficando abaixo aí dos 140 FPS, o que pode te prejudicar um pouco na hora que você for jogar aí com um monitor com uma frequência mais alta. Mas o 4600G eu diria que é uma boa aposta, mais safe ali, mais que te dê um pouco mais de segurança para você jogar esse jogo sem essas quedas absurdas de FPS, beleza? Média de 180 para jogar Valorant continua sendo bem melhor do que jogar ali numa média de, sei lá, 100, 60, 75. Já no Fortnite, no 1080p, no modo desempenho, que é aquele que deixa todos os gráficos no mínimo para rodar o mais leve possível, a gente tem como os gráficos aqui. O 4600G conseguiu uma média de 96 e o 3200G uma média de 70. Ó, uma coisa boa, você consegue jogar um Fortnite no modo desempenho acima de 60 FPS em qualquer uma das opções. Uma coisa ruim é que ele vai sim ficar ali com 1% low, que vai, infelizmente, no lado do 300G, vai ficar abaixo de 60, beleza? Já o Overwatch 2, um jogo que pesa um pouco mais, o 4600G conseguiu uma média de 66 FPS e o 300G conseguiu uma média de 60 FPS. Aí a gente já começa a ver que talvez seja melhor você ficar no HD só, né, no 720p ao invés do 1080, para conseguir uma média de FPS maior, porque é aquilo, beleza, a média é 60, 66 FPS, mas sabe aquela travadinha que dá de vez em quando, que sempre vai dar, não importa o sistema, você vai ficar abaixo de 60 FPS. Talvez seja melhor você sim
pegar ali e ficar no HD no 720p e ter uma experiência um pouquinho mais estável, pelo menos sempre acima dos seus 50 FPS ali, beleza? E por último, GTA V no 1080p com os gráficos no low, o 4600G conseguiu uma média de 75 e o 3200G uma média de 63. Outro jogo que sim, cara, eu abaixaria fácil, sem pensar duas vezes pro HD, ficaria no 720p para jogar numa experiência um pouco mais estável. Lembrando que GTA tem muito parte do GTA Online, do GTA RP, e o seu resultado pode variar, principalmente aqui no GTA, porque é um jogo que acaba tendo muitas atualizações, muitas mudanças, e principalmente ali o GTA RP, que depende muito qual servidor que você vai jogar, e várias outras coisas para ver como é que vai ficar seu FPS certinho, beleza? E aí, para você, vale a pena gastar aquele pouquinho a mais para ir pro 4600G ou você ainda vai no 3200G? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.